Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. O tema que consideramos central para este capítulo, o comportamento do crente no culto. A cidade de Corinto era uma cidade em que as mulheres usavam véu. Por que as mulheres usavam véu nessa cidade? Porque o véu representava a honradez da mulher. Para diferenciar, porque existiam muitas prostitutas. E as prostitutas andavam sem véu, cabelo cortado. E as mulheres normalmente andavam com véu para diferenciar daquelas mulheres que não tinham nenhuma honradez. E sabemos que a mulher era desvalorizada naquela época. Mas quando Paulo chega e funda a igreja de Corinto, e Paulo prega que há uma igualdade, não há mais desigualdade entre homens e mulheres, e que a igualdade em Cristo Jesus existe entre o homem e a mulher. E as mulheres, que foram convertidas, elas se tornaram independentes e que não queriam mais usar o véu. Porque entendiam que o que Paulo pregou não fazia mais sentido o véu. Mas nós vamos ver que o véu naquela cidade representava a honradez daquelas mulheres. E talvez também até dentro da própria igreja. E esse capítulo, Paulo vai iniciar pedindo que essas mulheres, elas continuem usando o véu. Mas nesse sentido, o sentido aqui é que a cidade tinha essa cultura e que se você não usasse o véu, você era desonrada. Você não era uma mulher honrada. Você era uma mulher que não tinha marido. Ou se fosse solteira, uma mulher desonrada. E ele começa dizendo o seguinte nesse capítulo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendo as tradições, assim como vos entreguei. Paulo aqui está fazendo um elogio a esta igreja, no sentido daquilo que ele recebeu, ele entregou. E eles estão retendo as tradições que Paulo pregou. Paulo pregou aquilo que recebeu, pregou o amor, pegava a fé em Jesus Cristo, que ele é o seu salvador da nossa vida, que ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, que ele ressuscitou dos mortos, e que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então, eles reteram isso, aqueles convertidos. Agora, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Como ele tinha essa aqui, hierarquizando, né? Deus Pai, Deus Filho, o homem e a mulher. Né? Mas sabemos que que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Eles, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui tem a questão da cultural do homem. Também o homem não devia usar o cabelo comprido. É o inverso. Tem que haver uma diferenciação entre o homem e a mulher. Os costumes dos homens têm que ser diferentes dos das mulheres. A mulher tinha que andar com o cabelo comprido, mas coberto com o véu, para a sua honradez. Os homens, por sua vez, não deviam usar o cabelo comprido, porque quem devia usar era a mulher. As vestimentas do homem é diferente da mulher. O homem usar, por exemplo, uma mulher usar uma calça comprida naquela época é inaceitável. Hoje, no dia de hoje, quase tudo é unissex, né? Todos os objetos de uso pessoal, muitos são unissex, mas naquela cultura já não era permitido, não era adequado. E ele vai dizer, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, olha,
Isso só é possível, a mulher orar e profetizar, porque depois que Paulo funda a igreja, porque a mulher não tinha valor. Mas ele que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então Paulo está dizendo, olha, dentro da igreja use o véu. Por quê? Porque é questão de desonrar a sua própria honradez. É nesse sentido que Paulo recomenda o uso do véu. Muitas vezes questionam por quê. E tem algumas igrejas hoje que continuam ainda com esse procedimento. Tem algumas denominações que as mulheres usam o véu no culto, e mulheres de um lado e homens do outro. Mas isso não tem mais sentido. Isso aqui foi para a igreja de Corinto. As demais igrejas que Paulo fundou não tinham esse problema. Porque as mulheres não usavam véu. O véu aqui era um sinal de honradez nessa cidade, que tinha muitas mulheres que praticavam prostituição. Era para diferenciar uma das outras. É nesse sentido que Paulo faz isso. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aqui ele vai entender que, como a mulher veio, né, do homem, mas não tem nenhuma diferenciação, porque o homem também depois veio da mulher. Mas na realidade, a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Mas porque também não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então não há nenhuma diferença, porque Deus fez a mulher da costela do homem. Mas depois o homem veio de quem? Gerado pela mulher. Então Paulo está dizendo isso. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, né, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E aqui vamos entender por que ela usava também o véu, por causa da honradez e por causa dos anjos. Porque lá em Isaías 6, 2, nós vamos ver a questão que os anjos cobriam para ficar frente a Deus, nesse sentido de honraria. No Senhor, todavia, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. No Senhor. Para a cidade de Corinto, sim, a mulher tinha submissão ao homem. Mas para o Senhor, para o nosso Deus, não há submissão nenhuma. O homem é igual à mulher. Porque Deus, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele tem um desejo que todos se salvem. Não há diferença entre o homem e a mulher para Deus. Porque Deus quer que todos venham ter a salvação e um dia esteja com Ele por toda a eternidade. Ele vai dizer, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então, se Deus criou a mulher de uma costela do homem, por sua vez também o homem veio depois nascer da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgar entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Por essas circunstâncias da cidade. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, elas querendo fazer uma independência, ser independente e não usar mais o véu, Paulo vai dizer, usem o véu dentro da igreja também. Para não ser tropeço para aqueles que estão também, aqueles homens que estão se convertendo. É isso, é esse sentido que Paulo quer que elas façam. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? A cultura também é essa. O homem devia usar um cabelo cortado. E o comprido ficaria para a mulher. Para diferenciar os costumes dos homens e os costumes das mulheres. E que tratando da mulher é para ela glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar de mantilha do véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus.
Então, isso aqui se refere à igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, uma cidade complicada, uma cidade difícil. Foi a igreja mais difícil que Paulo fundou. Então, quando Paulo escreve essa carta, você vai ver que todos os capítulos dessa carta é conflito. São vários conflitos que está tendo nessa igreja. Eles se achavam o máximo, arrogantes, se achavam pessoas prepotentes, que tinham soberbas, se achavam o máximo. Mas ele já tinha dito, né, que aquele que está em pé, veja para não cair. E já tinha dado muitos exemplos dos israelitas, né? Mas agora ele vai falar agora de uma questão que está havendo também dentro da igreja, que é com relação à celebração da ceia do Senhor. Está havendo um conflito muito grande dentro da igreja. Ou seja, o comportamento do crente no culto está em dissonância àquilo que Deus quer. Então eles vão agora falar a questão da celebração da ceia do Senhor, que estavam fazendo uma coisa totalmente errada. Eles estavam se reunindo e estavam fazendo acepção de pessoas. Os ricos levavam comidas, bebidas, ficavam isolados no canto, outros levavam um pouquinho, os mais pobres, e alguns não levavam nada. Alguns comiam bastante, se fartavam, até se embriagavam. E outros ficavam passando fome. Isso não é a ceia do Senhor. É isso que Paulo vai falar aqui no restante desse capítulo. Isso não é o que Jesus nos ensinou. Ele começa dizendo, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Portanto, vos ajuntai, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, ele não louva o que estão fazendo, porque estão fazendo uma coisa errada. Estão se isolando. Ali não é ceia. Ali é uma festa, é um banquete. Até se embriagar, se embriagavam. Porque, antes de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vós, quando reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Ou seja, está havendo a divisão da igreja entre ricos e pobres. A acepção de pessoas que o próprio Jesus, isso é um pecado. Você não está amando o seu próximo. Você não está sendo generoso com o seu próximo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é diferente do que vocês estão fazendo. Porque, ao comer cada um antecipadamente a sua própria ceia, e até quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Ou seja, tinha uns com fome, não levava comida. O que isso é celebrado na igreja, na casa, e uns ficavam, coitados, com fome. E os que eram ricos, opulentos, comiam, bebiam, se embriagavam. E ele pergunta, não tens porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não louvo. Está tudo errado. Mas agora ele vai ensinar, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aquilo que ele recebeu do Senhor, de Jesus, ele entregou. Ele está explicando como é que devemos participar da mesa do Senhor, de forma digna. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Nós sabemos que Jesus, ele celebrava a Páscoa. Jesus era um judeu. Jesus celebrava a Páscoa. Mas Jesus, nessa última Páscoa, e dali ele saiu para ser crucificado, condenado e crucificado, ali ele transformou a Páscoa em ceia do Senhor. A Páscoa representa a libertação do povo da escravidão. Na ceia nós celebramos a libertação da escravidão, mas dos nossos pecados. Porque ali naquela cruz Jesus derramou seu sangue em nosso favor. Na cruz do Calvário, ele levou
todos os pecados da humanidade. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Quando ele diz, está consumado, tetelestai, ali o plano de Deus, lá na eternidade, estava consumado. O plano da eternidade que foi gerado na eternidade, planejado. Jesus veio para morrer em nosso favor. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas aqueles agora que colocaram a fé em Jesus, recebem aquela graça salvadora que ele trouxe, e nós temos agora a condição de salvação e vida eterna, porque nós vamos ser regenerados pelo Espírito Santo e vamos colocar a fé em Jesus. E vamos ser justificados pela fé em Jesus por Deus Pai. Nos tornamos filhos de Deus por adoção. Esse é o sentido, né? Que nós sabemos, e Jesus pede que façamos isso, esse memorial, até que ele volte, que seja repetido várias vezes até que Jesus volte. Jesus quer ser lembrado pela morte na cruz. A glorificação de Jesus é a cruz. Mas ele continua aqui dizendo, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, que é o pão, representa o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, e no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, quando é que nós, de forma figurada, nós comemos a carne, bebemos o sangue de Jesus? Quando nós acreditamos, de forma simbólica, nós comemos a carne e bebemos do sangue de Jesus, quando nós cremos no sacrifício dele naquela cruz do Calvário. É dessa maneira que nós participamos do corpo de Cristo, do sangue e da carne de Cristo. Mas ele vai dizer ainda, por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que você não deve beber o cálice do Senhor indignamente. O que é o indignamente, meus irmãos? O indignamente, meus irmãos, é quando nós participamos da ceia do Senhor e não sabemos o que representa o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Isso é indignamente. Ou quando nós participamos da ceia do Senhor, que temos um pecado não confessado, e vamos para a ceia e ceiamos. Então, se alguém vai participar da ceia do Senhor e tem um pecado não confessado, naquele momento da ceia, ore ao Senhor, se arrependa, confesse seu pecado e sei que não há nenhum problema. Mas ele vai dizer que examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É isso que eu acabei de falar. Examine-se a si mesmo. Se você tem um pecado não confessado, confesse-o naquele momento e participe da ceia do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Ou seja, quem faz isso indignamente, é como se estivesse participando da morte de Jesus na cruz. Então a ceia do Senhor, que é uma bênção, pode se tornar uma coisa tão complicada, meus irmãos. Então a ceia do Senhor é uma coisa maravilhosa, mas tem que ter muito cuidado com a ceia do Senhor. Muito cuidado, porque se você participa da ceia do Senhor indignamente, você está na realidade. É como se você estivesse participando daquele ato da morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele vai dizer aqui, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então isso pode levar esse ser indignamente a enfermidades e até a morte. Então vamos ver que a coisa não é fácil. Cuidado com a ceia do Senhor. Ela é bênção, mas ela pode trazer situações difíceis para quem participa indignamente. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para que não sejamos condenados com o mundo. Quando Deus nos disciplina, meu irmão, é uma coisa grandiosa. Por quê? Porque nós temos a certeza que nós vamos ser julgados pelo mundo. Nós temos certeza que nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que estava acontecendo ali, uns comiam antes dos outros, uns comiam o que traziam, os ricos, bebiam, se embriagavam, os pobres ficavam com fome. Ninguém repartiu o pão e ninguém esperava uns pelos outros. A ceia do Senhor é uma ceia que todos devem participar de maneira igualitária. Não há acepção de pessoas. Eu sempre digo que dentro da igreja é o lugar mais democrático, mais que ninguém é maior que ninguém. Ali não tem PhD, não tem doutor, qualquer um é igual ao outro, meu irmão. Todos nós somos ali corpo de Cristo. Estamos unidos. E ele conclui esse capítulo dizendo: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas que as ordenei, quando for ter conosco. Então, coma em casa. Aquele tipo de festa que estava acontecendo não era ceia. Então, coma em casa. E na ceia do Senhor, todos esperam por os outros, comam de forma igualitária, porque é assim que deve se proceder a ceia do Senhor. Então, Paulo ele está aqui, nesse capítulo, falando que a mulher devia usar o véu por conta que o véu era honradez naquela cidade, e também está advertindo com relação à ceia do Senhor, que ela deve ser de forma correta, porque se não for feita, ela traz perigo para cada um daqueles que participam. Que Deus continue nos abençoando.